Empreendedorismo, a sétima maravilha do mundo. No vídeo de hoje vamos falar sobre os desafios de empreender, de enfrentar esse mundão com o empreendedorismo. Afinal de contas, todos nós nascemos para empreender. Empreender é uma maravilha. Quais são os perigos de viver no empreendedorismo? De conquistar aquela liberdade de fazer as coisas quando se deseja, ou quando se pode, ou quando consegue, ou quando quer mesmo. Afinal de contas, empreender é uma maravilha ou tem seus desafios? É sobre isso, pessoal, que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre empreendedorismo. Eu vou te ser sincero com você, eu sou um grande fã do empreendedorismo. Empreender, para mim, é quase como uma... Não é nem escolha, né? É literalmente o que eu acredito, né? Eu acredito que ter visões do seu projeto, da sua criação e colocar elas em prática e vivenciar todos os desafios do empreendedorismo é, sem dúvida alguma, a minha vida. Mas isso não quer dizer que o empreendedorismo seja a sétima maravilha do mundo, ou a oitava maravilha do mundo. Empreender é muito difícil, caso você não saiba, ou você não está empreendendo, ou é um empreendedor novato. Mas empreender tem seus desafios. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês quais são os principais desafios que um empreendedor tem no início da sua jornada. Quando as coisas começam a sair do papel, né, da ideia, e se transformar em realidade. E isso vale não só para quem é jovem e está começando a empreender, mas para gente que já passou por várias coisas na vida e decidiu que agora era o momento de empreender, ou já empreendeu, mas não chegou a ir muito longe, e agora resolveu ir para aquele passo além, né? De colocar na realidade, de se provar a sua visão na realidade. Como funciona o empreendedorismo nesse momento? E quais são os desafios? O maior desafio que eu considero no empreendedorismo é você ter uma ideia, você tem uma convicção, você viu uma oportunidade e quer explorar. Mas até transformar essa sua visão de oportunidade em realidade, existe um caminho bem longo. E nesse caminho você vai passar por muitas provações. É muito comum, às vezes, a gente achar que a gente viu uma oportunidade e quanto mais a gente vai estudando aquela oportunidade, a gente vai vendo que, na verdade, não é uma oportunidade, é uma furada fantasiada, às vezes, para nos pegar ali de surpresa, é algo que não vai funcionar como esperávamos. E esse é um dos principais desafios, né, pessoal? Você viu a oportunidade e você começa a trabalhar na ideia, você começa a colocar no papel aquele sonho que você teve, aquela visão. E quando você começa a organizar mentalmente, tecnicamente o seu projeto, você começa a se deparar com algumas barreiras. Opa, eu não tinha pensado nisso. Eu achei que seria mais fácil. Opa, já existe concorrência. Opa. Quando você vê, você está realmente já até um pouco desmotivado. Muita gente acha que empreender é você inventar a roda. Mas eu costumo dizer que empreender é você reinventar a roda, mas ainda como uma roda. Ou seja, é você remodelar aquilo que você já conhece. Muita gente acha que, por exemplo, um canal de YouTube falando sobre negócios. Deve ter um montão aqui no Brasil, deve ter um montão no mundo. E por que eu resolvi fazer um canal no YouTube falando sobre negócios e empreendedorismo? Criatividade? Projetos? Por quê? Porque com certeza absoluta não existe no YouTube, no planeta Terra, alguém como eu. Existe gente parecida, mas igualzinho a mim não existe. Igual a minha visão que eu tenho para desenvolver esse canal, não existe. Pode existir até coisas melhores. E poxa, como deve ter coisa melhor por aí? E coisas piores também. Mas igual não existe. A forma como eu vou abordar, a maneira como eu vou criar o meu conteúdo é única, é exclusiva. Afinal de contas, só existe um João no mundo. E esse é o seu negócio, muitas das vezes, pode passar por esse desafio. Fazer qualquer projeto com a sua visão única pode te diferenciar dos outros, por mais que você esteja fazendo algo que outras pessoas também estão fazendo. Ou seja, a forma como você vai montar uma pizzaria, por exemplo. Se a sua forma de montar a pizzaria, apesar de ser um negócio que existe pra caramba, é única, é especial. A sua visão de oportunidade pode ser totalmente diferenciada. Ô João, a minha pizza era em formato de esfera.
mas aí não é pizza. Mas a minha é, vou te mostrar como é. É uma nova forma como você está me apresentando a pizza. Enfim, existem tantas formas de você se diferenciar e você mesmo, com a sua própria visão, é uma diferenciação. Mas passar por esse processo de acreditar na sua visão, apesar de vários desafios que você vai encontrando, de colocar na realidade, é um charme do empreendedorismo, é uma das características de bons empreendedores. Aquela pessoa que consegue, apesar de todas as dificuldades iniciais que ela teve na visão da oportunidade, ela organizar essa ideia, não se desmotivar e continuar criando e criando e criando o seu projeto, indo mais a fundo e entendendo os problemas, as oportunidades. É comum também, às vezes, a gente tem uma visão de oportunidade e no nosso final do projeto é bem diferente, porque a gente foi aprendendo no momento que a gente foi estudando, a gente foi entendendo aquele negócio, a gente viu, poxa, não é bem por aqui, é bem por ali, e a gente vai se desenvolvendo junto com a oportunidade. Então, passar por esse momento, esse desafio, né, de colocar na realidade e se manter motivado, é um grande desafio empreendedor. Outro desafio muito comum é que depois de você organizar suas ideias, você colocar tudo ali, ser resiliente, se manter firme, criar o seu projeto, você vai falhar. Vai falhar uma, duas, três, quatro, dezenas de vezes no mundo real. Quando a gente coloca um projeto para rodar, ele tem diversas falhas. Algumas são críticas, outras são falhas normais, que a gente vai ajustando e vai melhorando. Ninguém e nenhum projeto nasce pronto, nasce perfeito. É tudo um processo de evolução constante. A gente tem que estar constantemente evoluindo esse negócio. Então, entender ou ter essa expectativa de que você vai trabalhar durante meses, anos, décadas, séculos e vai criar um negócio perfeito, pronto, e que não vai precisar de mais nenhuma atualização. É um projeto perfect. Isso não existe. Os projetos, eles nascem com alguns problemas e a grande questão é a nossa capacidade como empresário, como empreendedor, de ir aperfeiçoando, de ir refletindo, de ir agindo para mudar esse projeto, para conquistar os seus objetivos, apesar das quedas que vão existir. Então o empreendedor, ele precisa ter essa noção de que ele vai cair. E quantas vezes mais ele cair, ele precisa se levantar. Não fazendo as mesmas coisas, porque senão é uma coisa de maluco. Você erra e repete o erro e você nunca se evolui. Mas sim levantar e refletir. Por que deu errado? Por que não funcionou? O que eu preciso fazer para que agora funcione? Então ter essa capacidade de sempre se reinventar e ser muito humilde de procurar a solução é algo muito importante no empreendedorismo. Outra coisa que eu costumo dizer que é muito importante no empreendedorismo é a noção de realidade. A noção de que o processo empreendedor como um todo envolve dúvidas, envolve dificuldades em transformar aquilo em realidade, envolve coisas que você nem imaginava acontecerem no seu negócio, mas envolve a sua paixão, né? Ela envolve você estar sempre conectado com a sua verdadeira visão naquela missão que você teve no seu projeto empreendedor. Ou seja, João, eu tive uma ideia que foi mudando, mas eu sempre tive a ideia de transformar vidas. Eu queria muito mudar o meu negócio, mudar a minha família, mudar a vida da minha família. E para isso eu estava disposto a criar um projeto, um produto, um serviço, e transformar ele no que fosse preciso para conseguir os resultados que eu desejava. Então, quando você também tem essa noção que, apesar do que vem acontecer no seu projeto, a sua vontade, a sua paixão, a sua visão vai se tornar em realidade. Por mais que você possa ir nesse processo transformando a sua visão em uma outra tipo de visão que traga mais resultados do que aquela que você teve anteriormente. Então também não ficar preso àquela visão inicial, mas ir sempre se revolucionando. E é isso, pessoal, que eu costumo fazer nas minhas reuniões. Eu tenho um projeto chamado Jovem Consultoria, onde eu ofereço reuniões para empresários, empreendedores que desejam refletir, desejam construir planos melhores, estratégicos para o seu negócio. E eu ofereço esse serviço. E é muito comum, quando eu estou oferecendo esse serviço, eu estou prestando esse serviço, eu identificar como toda essa jornada do empreendedor, ela é comum, né? Então, eles têm essa dúvida, eles passam por esse processo e depois eles acabam, muitas vezes, vendo o seu negócio prosperar ou até mesmo fracassar e que buscam entender por que isso aconteceu. Às vezes o que acontece é que você não tem realmente a compreensão da realidade, das expectativas.
As suas expectativas eram de que tudo seria perfeito, e a perfeição no empreendedorismo não existe e jamais vai existir. Na vida como um todo, a gente precisa estar sempre melhorando o nosso projeto, mudando a forma como nós observamos e refletimos, mudando as perspectivas sobre esse negócio. E é isso que eu ajudo muitos empresários e empreendedores, e acredito que é isso que você, como empreendedor e empresário, precisa para mudar a sua vida. Afinal de contas, empreender é incrível. Tem muitos desafios, mas é incrível. E se eu pudesse voltar lá atrás e fazer diferente, sabe o que eu faria? Muita coisa. Eu faria muita coisa de diferente. Mas a principal mudança seria ter essa perspectiva positiva de que falhar no processo é natural e que é a forma como eu lido com o fracasso, com aquelas expectativas que não são cumpridas, que vão definir o sucesso do meu projeto. Não é sobre eu ter uma ideia brilhante de $1 bilhão. É sobre eu ter uma ideia e lutar para transformar essa ideia em realidade e mudar essa ideia no que for preciso para que ela se torne uma ideia vencedora. É sobre eu, empreendedor, ser capaz de revolucionar o meu negócio e, principalmente, revolucionar a mim mesmo.